Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, eu já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Vai estar me ajudando e me incentivando a estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para o canal. E agora, vamos para o caso de hoje. Bud nasceu em novembro de 1946. Ele teve uma infância bastante perturbada. Ele não tinha tanto carinho, tanto amor assim da sua família. Sem contar que a sua mãe, Eloise, ela teve um caso com um rapaz do exército e desse caso acabou nascendo Ted. Ele foi embora, abandonou ela e ela ficou com uma criança. Na época, ela era muito jovem e estava com medo assim do que as pessoas iam falar e tal. Então, os avós, que é o pai de Eloise, eles acabaram pegando o Ted como se fosse filho deles. E a Eloise passou a ser irmã. Então ele cresceu acreditando, convivendo que os avós eram os pais dele. Só que depois de muito tempo, ele já grande, foi que contaram para ele a verdade, que a mãe dele era Louise e não os avós. E isso foi um choque muito grande para ele na época. E durante essa sua infância, ele via constantemente o avô dele agredindo a avó. Então ele já cresceu no meio de uma família que tinha várias perturbações. Ele chegou a relatar que na sua infância ele não tinha muitos amigos. As pessoas que o conheciam nessa época falavam que ele era bastante introvertido, desajeitado nessa época de escola. Ele tinha um problema na fala que acabava fazendo com que ele se recolhesse mais no seu canto. Ele era de uma família relativamente humilde, disseram, e ele morava em uma região em que os seus vizinhos tinham bastante dinheiro comparado à família dele. Já depois que ele foi virando adolescente e tal, ele começou a mudar um pouco a sua postura, né? Ele era um rapaz muito bonito, de olhos claros, ele chamava atenção onde passava. Então ele depois acabou pegando para si esses dotes de beleza que ele tinha e acabava usando isso para poder se aproximar de pessoas. Ele não tinha tantos amigos próximos, mas as poucas pessoas que conviviam com ele falavam que ele era uma pessoa que acabou se dando muito bem, né, com relação à comunicação. E com isso ele acabava conquistando as pessoas que estavam à sua volta. E aí ele começou a se destacar bastante em todos os trabalhos que ele fazia. Ele fazia tudo com bastante maestria. Essa parte toda, assim, que eu falo de relação, de contato dele com as outras pessoas, na infância ele era um pouco mais introvertido. Depois que ele foi crescendo para a adolescência, ele passou a ter um contato maior assim com as pessoas. E dessa forma, ele foi começando a fazer certos vínculos. Só que tudo isso não impediu que ele se apaixonasse, pois ele teve um amor muito grande, Elizabeth. Eles começaram a namorar e ele tratava uma filha que ela tinha com muito carinho, como se fosse dele, que chamava-se Tina. Cerca de um ano depois, a garota terminou o relacionamento devido à imaturidade e falta de ambição de Ted, deixando-o devastado. Com isso, ele mudou muito a sua postura. Ele se tornou uma pessoa elegante, charmoso e eloquente. Era um dos adjetivos que as pessoas passaram a dar para ele. Com isso, ele passou a ter um poder de atração sobre as mulheres. Com 23 anos, ele começou a namorar. Meg e Anders foram morar juntos e tiveram um filho. Entretanto, Ted mantinha contato com sua primeira namorada. Agora vamos para o início dos crimes de Ted Bundy. Em 1974, ele começou a cursar Direito na Universidade de Utah, que ficava próximo da região da sua casa. E foi nesse cenário que os crimes começaram a ocorrer e as garotas começaram a desaparecer. E logo depois
foi descoberto que elas tinham sido sequestradas, abusadas e mortas. E o modo operante de Ted Bundy era da seguinte forma: ele era muito esperto. O que ele fazia? Ele enfaixava assim o braço quando estava na universidade, e ele tem que carregar alguns livros, né? A pessoa, quando faz direito, ou às vezes qualquer um outro curso, geralmente direito é cada livro grande, pesado, tanta coisa que a pessoa tem que andar para um lado para o outro. Então, para ele não era tão diferente. Como ele se tornou uma pessoa muito charmosa, né, bem eloquente, o que ele fazia? Ele pedia ajuda de algumas meninas, né, ou de uma menina que estava passando, para poder ajudar ele a carregar os seus livros até o carro. Então, era assim que ele fazia. Levava as meninas até perto do carro. Quando chegava lá, dava uma pancada na cabeça dela, ela desmaiava, ele colocava dentro do carro dele e aí levava e fazia o que fazia. Esse era o método que ele tinha. E as meninas iam porque ele era muito gentil e sabia conversar e sabia envolver as pessoas no que ele queria, na conversa dele. Suas vítimas tinham o perfil muito parecidos uma das outras, todas semelhantes com a sua mãe, cabelos castanhos, brancas, classe média e na faixa de 25 anos de idade. Desvendados por conta de uma pessoa que ele tentou fazer a mesma coisa, mas que ela conseguiu fugir. Ele tentou sequestrar uma mulher chamada Carol, e na hora que ele estava tentando fazer alguma coisa com ela, ela entrou em uma briga corporal com ele e conseguiu fugir. Quando ela fugiu, ela foi até a delegacia e deu todas as características de Ted para a polícia. Então, naquele momento, eles tinham mais ou menos um norte por onde começar a procurar. Além de dar as características do rapaz, ela falou também do carro que ele utilizava, que era um Volkswagen. A polícia de Washington identificou restos mortais em uma floresta. Ao analisar, descobriram que os corpos se tratavam das mulheres que estavam desaparecidas, porque os familiares foram até a delegacia para procurar saber notícias de pessoas procuradas pela polícia de seu ciclo que estavam desaparecidos. Com isso, todas as evidências levavam a crer que essas pessoas eram vítimas de Ted Bundy. E aí ele começou a ser procurado pela polícia. Apesar de toda a polícia estar atrás de Ted Bundy, ele foi preso pela primeira vez acidentalmente, ou seja, quando ele estava dirigindo com os faróis apagados. Aquilo chamou a atenção dos policiais e pediram para ele parar imediatamente. Ele não parou e continuou a seguir. Quando os policiais conseguiram alcançar o carro de Ted, eles fizeram uma rápida vistoria e lá eles encontraram uns itens muito estranhos, como por exemplo algemas, picador de gelo, máscaras de esqui, pé de cabra, meia calça rasgadas. Então foram vários itens que chamando a atenção da polícia. Então, quando a polícia viu tudo aquilo dentro do carro dele, ele acabou sendo preso, mas por suspeita de roubo. Até então, ninguém sabia que ele era o criminoso que estava sendo tão procurado. Quando descobriram que ele era o Ted Bundy, a polícia chamou imediatamente a Carol. Lembra daquela menina que eu falei inicialmente, que foi uma das vítimas, que teve uma luta corporal com ele, que conseguiu fugir, que deu as primeiras características dele para a polícia? Pois bem, ela foi uma das primeiras pessoas chamadas para fazer o reconhecimento facial. Então, quando ela chegou lá, que ela viu o Ted, ela percebeu e disse que realmente se tratava dele. Então ele foi preso por suspeita de sequestro, né, de ter sequestrado ela. Mas até então ele não tinha sido preso por conta de todas aquelas outras vítimas que ele fez. Eles conseguiram acusar ele do primeiro assassinato lá no Colorado, que seria da Karen, de 23 anos de idade. Assim, da prisão de Utah, ele foi transferido para o condado de Garfield, no Colorado, que ele preparava a sua própria defesa e também planos para fugir da prisão. Sim, pessoal, como ele fazia direito, ele pediu para fazer a sua própria defesa. Então, assim, ele tinha também a oportunidade de poder ir para a biblioteca e estudar. Ele aproveitava as horas na prisão para poder praticar, né, e fazer exercícios físicos. Só que ninguém sabia que, na verdade, ele estava fazendo aquilo
para poder se preparar fisicamente e ter resistência para uma possível fuga, para ter boas condições físicas e enfrentar tudo que viesse pela frente. Em julho de 1977, ele estava na biblioteca, que ele tinha acesso para isso. Ele pulou do segundo andar e fugiu em direção às montanhas de Aspen. Para se esconder e não ser preso novamente, ele acabou ficando escondido lá em uma cabana. Só que ele passou fome, passou frio, passou tudo. E depois ele acabou sendo capturado novamente. Depois de 6 dias, ele voltou, para a prisão com 11 quilos a menos. O caso dele sempre passava nos noticiários de televisão. E o sorriso e a forma dele galanteador nunca deixaram de existir. Novamente na prisão, ele planejava uma nova fuga, só que dessa vez ele pensava que não poderia ter erro para não ter que voltar novamente para onde estava. No dia 30 de dezembro de 1977, final de ano, ele aproveitou a escala reduzida, de funcionários que tinha lá dentro da prisão e ele começou a colocar o seu plano em prática. À noite, no momento do jantar, ele não foi fazer a sua refeição. Ele ficou lá na cela dele. Então ele colocou alguns livros sobre a cama, cobriu com um cobertor para fingir que era o corpo dele que estava ali. A fuga dele só foi percebida horas depois, no outro dia. E ele saiu, sabe como? Pela porta da frente. Ele conseguiu um uniforme de um dos guardas, vestiu e saiu tranquilamente como se fosse um trabalhador do próprio presídio. Por incrível que pareça, ele caminhou mais de 2 quilômetros e chegou até a Flórida. E lá ele já estava preparado para fazer novas vítimas e chocar ainda mais o país. No dia 14 de janeiro de 1978, praticamente 14 dias depois da sua fuga, ele começou a colocar em prática seus novos crimes. Ele invadiu uma casa de fraternidade na Universidade da Flórida, matou 2 meninas e deixou outras 2 gravemente feridas. Não conseguiam identificar o rosto de Ted Bundy. Ainda na Flórida, ele fez novas vítimas, e entre elas uma menina de 12 anos de idade. Para pagar as suas despesas, ele roubava carros e cartões de crédito, provavelmente das suas próprias vítimas. E ele ainda utilizava documentos falsos para não ser reconhecido. Uma semana após ele ter cometido o crime com a menina de 12 anos de idade, ele foi preso novamente. E ele tinha passado em liberdade apenas 46 dias. Mas durante esses 46 dias ele fez diversas vítimas lá na Flórida. E foi com essas vítimas que finalmente conseguiram provas suficientes para condená-lo. Nos julgamentos, era ele mesmo que fazia a sua própria defesa. E ele estava muito confiante de que ele ia ter a sua liberdade. E aí ele até recusava os acordos oferecidos pela justiça. Até nos julgamentos, ele era sedutor e muito teatral. Então ele usava desses artifícios para poder convencer os júris e até a população que ele era inocente. Só que no primeiro julgamento dele, no dia 25 de junho de 1979, ele foi condenado. Primeiramente pela morte das 2 meninas lá na casa de fraternidade. No segundo julgamento, no dia 7 de janeiro de 1980, ele foi condenado também pela morte da garota de 12 anos de idade. Apesar dele mudar a estratégia e ele não ser o seu próprio advogado, o júri estava convencido da sua culpa e condenou a sentença de morte. Logo após o julgamento e a sentença de morte, ele concedeu entrevistas para alguns jornalistas e nessas entrevistas ele acabou confessando e dando detalhes dos crimes que cometeu. Ele disse que assassinou 36 mulheres, deu detalhes do crime e também da ocultação de cadáveres. Durante o período de pré e pós-julgamento, ele fez vários testes psiquiátricos
transtorno bipolar, transtorno de personalidade múltipla, transtorno de personalidade antissocial, que na verdade essa antissocial é meio assim porque ele acabava tendo, né, essa questão de relacionar-se com muitas pessoas através do carisma dele. Então fica, né, meio vago essa questão de antissocial. Mas deve ser antissocial porque ele não tinha pessoas tão próximas a ele. Ele só chegava até as pessoas quando ele tinha interesse, né, de capturar elas, talvez seja isso. Só que as características apresentadas dentro desses testes foram tantas que nem os especialistas conseguiram chegar a um fator determinante do que ele realmente tinha. O momento de execução de Ted Bundy foi esperada pela população de forma geral. Depois que ele foi morto, tiveram várias comemorações pelas ruas. As últimas palavras de Ted Bundy foram direcionadas para sua mãe, desculpando-se pela dor causada. Ele era um misógino e vitimou diversas mulheres ao longo da sua vida. Foi uma mulher que acionou a cadeira elétrica que deu fim à sua vida. Bom, pessoal, o caso de hoje é esse. Esse é um caso que foi muito repercutido pelo mundo todo. Muitos canais também já falaram sobre ele, também tem muita coisa na internet. Quem quiser incrementar também pode ir lá assistir, né, estudar, ler. Tem também na Netflix um seriado também sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Dá uma olhadinha se você é inscrito no meu canal, porque se você não for, já aproveita esse momento e se inscreve. Até uma próxima e tchau, tchau!